Eu vou passar, então, agora a palavra para o Dr. Eduardo Borges, que é pneumologista intensivista no Hospital Sírio-Libanês, que vai nos falar o que nós aprendemos, o que aprendeu nos casos graves da UTI do Sírio. Então, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo convite, é um prazer, é todo meu. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente tem no Sírio, eu vou mostrar alguns dados do Sírio que mostram como os pacientes realmente estão diferentes do que o nosso basal. E só para confirmar o que o Alessandro falou, uma nova informação, a maior parte das contaminações de profissionais de saúde acontece sim na desparamentação e não na paramentação. E sempre que possível, nem sempre isso é possível, deve-se evitar plantões muito longos, porque plantões maiores que 18 horas, por exemplo, o risco dos profissionais de saúde começa a ser maior, porque você acaba tendo um pouco mais de desatenção inerente à situação. Pode passar, por favor, Terra? Pode passar já para o segundo, que eu já mostro isto. Então, a gente começou nosso primeiro caso de Covid em 8 de março, que foi a primeira internação na UTI do Sírio. Antes disso, a gente tinha uma média, a média total desses pacientes de Covid de 8 de março para cá foram de 3,5 pacientes dia, e aí até o dia 15 era uma internação por dia de paciente Covid. Eu estava de plantão nessa UTI, que já era a primeira UTI dedicada do Sírio, e meus plantões eram super tranquilos, porque vinha um paciente, um tinha alta, vinha um, daí ficava esse, vinha mais um, enfim, a UTI que era inicialmente dedicada estava relativamente tranquilo. A partir do dia 16 de março, a gente começou a ter um aumento do número de casos de internação nas UTIs do Sírio, e aí entre 22 e 26 de março nós tivemos um boom, e aí nós fomos abrindo os 11 primeiros leitos lotaram, depois uma nova UTI dedicada, mais 11 leitos, depois mais uma nova, mais 10 leitos, e aí uma das UTIs cardiológicas virou UTI dedicada, e aí a gente começou, a nossa média aí de pacientes desde o início foi de 7,6 pacientes dia. Nesses 5 dias, a gente teve 38 internações, e aí o negócio realmente desandou um pouco. Pode passar, por favor? Essa é só uma evolução do total de casos, desde 8 de março até, os dados foram até dia 12 de abril, então a gente teve 78 casos positivos confirmados na UTI do Sírio, 39 casos de suspeitos e 5 que ainda estão aguardando resultado. Esses suspeitos são aqueles que têm imagem muito compatível, mas que o PCR, por conta da sensibilidade, não foi positivo. Próximo, por favor. Aqui demonstra de uma maneira sem grandes dúvidas o que aconteceu com a nossa tempo médio de permanência dos pacientes. Então, a gente tinha uma média de internação na UTI que era em volta de 3,5, 3,6 dias. E aí, depois de março, que começou o Covid, os pacientes foram cronificando. A nossa média atual, agora em abril, é de 13,9 dias, é a média de permanência dos pacientes. Pode passar, por favor. A duração de internação, então a faixa mais clara ali, o azul claro, que era internações menores que um dia, então geralmente são pós-operatórios ou internações clínicas que poderiam talvez ficar melhor acomodados numa semi-intensiva, eles correspondiam quase a 40%, 42% dos nossos pacientes, e de março para cá eles correspondem a 8% dos nossos pacientes. Já as internações que duram de 8 a 20 dias, que eram 7, 5% dos nossos pacientes, hoje em dia correspondem a 50% dos nossos doentes, ficam pelo menos entre 8 e 20 dias na nossa UTI. Pode passar? Duração de ventilação mecânica, a mesma coisa, a linha mais clara, 41, 46% no início, era ventilações de pacientes ou pós-operatório ou edema agudo, alguma coisa que se reverte rapidamente, que era 45, 41 a 46%, caiu praticamente a zero, e agora a gente tem um tempo de ventilação mecânica entre 8 e 20 dias, que é o que está sendo mais comum nesses nossos pacientes. Pode passar, por favor, tá? Outro dado que é bastante interessante, né, e a gente
vai ver como mudou mesmo. Assim. Então, no começo da curva é a média de janeiro e de fevereiro, e aí a média de março. Tá? A curva que se destaca, se estiver ruim a imagem, é de fentanil numa dose de ampola que a gente costuma usar para sedação contínua. Tá? Então, a gente tinha uma certa média que ela quintuplicou ou sextuplicou de acordo com os dias passando e a necessidade de ventilação mecânica dos pacientes. Pode passar, por favor? Hipnóticos, a mesma coisa. Já tem uma série de trabalhos que mostram que, de uma maneira geral, a gente tem que evitar benzodiazepínicos. Então, o Dromonide tinha o midazolam tinha um consumo bem menor, mas esses pacientes, não sabemos direito ainda por quê, se é por encefalite pelo vírus, eles têm uma dificuldade em sedar com propofol e fentanil somente maior, então a gente aumentou demais o consumo de midazolam nesses pacientes. O consumo de propofol foi um pouco maior, mas não é um negócio que chame tanto atenção, porque a gente teve que associar a midazolam para eles. Pode passar? Outra demonstração de como esses doentes são difíceis de ventilar é raro um doente que a gente na UTI faz uma SARA grave, que precisa fazer um bloqueio neuromuscular contínuo. Isso a gente tinha, sei lá, em média um paciente por mês. E a partir de fevereiro, de março, essa curva que se destaca é o cisatracúrio que a gente usa para bloqueio neuromuscular contínuo. Então, a gente teve um boom de uso de cisatracúrio, porque esses pacientes não conseguiam ser ventilados somente com a sedação mais profunda, eles tinham que ser bloqueados. Pode passar, por favor? Essa aqui é uma comparação, então, no dia 20/3, que já tinha começado a internação por Covid, mas o crescimento de pacientes ainda era mais lento, eram pacientes talvez um pouco menos graves. O tempo médio de permanência de um paciente no dia 20/3 era de 4,5 dias. Agora, no dia 13/4, você pegar a média dos pacientes que estão lá na UTI, é de 14 dias já de tempo de internação. Se você for pegar, comparando com o ano passado, nosso tempo médio de internação era de 3,3 dias, agora, no período do dia 20/3 até 13/4, está em 7,22 dias. O SAPS-3 e o SOFA no primeiro dia, que são índices de gravidade, também aumentaram em comparação à nossa média, em relação ao que a gente está vendo agora. E os pacientes que estão nos tercios de gravidade maior do SAPS-3, que eram 38% no nosso ano anterior, agora 52% deles estão no tercio de maior gravidade do SAPS-3. Pode passar? Utilização de recursos, ventilação não invasiva. 14,5% foi para 26,5% de média. E aqui ainda cabe uma observação importante. No início da situação, pelos dados chineses e os dados e as recomendações italianas, a gente evitava a ventilação não invasiva nesses pacientes. O uso de catéter de alto fluxo, que eu peço perdão, esqueci de colocar aqui, mas o uso de catéter de alto fluxo foi de 2,5% para 14%, 15%, que era o que a gente começou a fazer, tentando evitar a aerolização e espalhar o vírus. Com o nosso caminho aí nessa jornada, a gente começou a usar mais ventilação não invasiva em benefício dos pacientes e com algumas medidas extras de segurança para os profissionais de saúde. Ventilação mecânica média da nossa UTI é relativamente baixa, porque é uma UTI que tem bastante pós-operatório, então era 12% de uso de ventilação mecânica, a gente passou para 37,5%, e o tempo médio de ventilação de 3 dias foi para 6 dias, e isso tende a aumentar, porque agora é que a gente viu os pacientes que estão cronificando. Aumentamos o número de pacientes que necessitam de diálise e aumentamos o número de pacientes que necessitam de droga vasoativa. Pode passar, por favor. Nós tivemos, então, de 8 de março agora até dia 13 de abril, 122 pacientes, sendo que 78 positivaram mesmo e os outros eram muito suspeitos. 39 deles a gente precisou ventilar. Nós tivemos 18 extubações e 4 reintubações. Esse índice de reintubação também está fora da nossa faixa. Nossa faixa de reintubação na UTI do Sírio, geralmente, é 4%, às vezes menos.
Então, 22%, tudo bem que a amostra ainda é pequena, mas ela mostra também que essa doença se comporta um pouco diferente. Uma das coisas que a gente está em discussão é porque a gente não usava a VNI como por princípio logo que estubava, por medo de espalhar o vírus. Agora a gente, com outros cuidados adicionais, tem usado mais a VNI nos casos que a gente considera um pouco mais seguros, principalmente casos que estão há muito tempo lá e que talvez a positividade, a transmissibilidade do vírus seja menor. Tivemos 7 óbitos, 5,7 das internações da UTI, né? Isso não é 5,7 não é das internações do Sírio-Libanês, das internações que foram para a UTI, 81 altas e 6 traqueostomias realizadas por enquanto. Vocês vão ter muito trabalho. Nesta última semana, na verdade, que foram realizadas essas 6 traqueostomias. Então, o movimento agora tende a aumentar. Pode passar, por favor. Rapidamente, eu só quero mostrar aqui a idade foi de 66 anos em média para esses pacientes. A nossa idade média dos pacientes era entre 68 e 72, dependendo do ano. A maior parte é pacientes masculinos e tem comorbidades. Pode passar, por favor. Aqui é um geral disso que eu falei para vocês, então mostrando os tercis de gravidade, que é 59% dos pacientes está no tercio mais alto, um SAPS-3 médio de 51, que é alto, um SOFA do primeiro dia também, que é alto, e uma probabilidade de óbito de 15% dos pacientes com Covid até 6/4. A nossa taxa de mortalidade geral da UTI é 4,9%. No Covid, agora, com os pacientes só Covid, foi para 11%. 4,9% é uma taxa baixíssima comparada às várias UTIs do mundo. E 11% para esses pacientes, depois a gente vai fazer a equalização, que está ali em cima, o 0,47, é o esperado e o observado dos óbitos. A gente teve muito óbito desses 7 óbitos, assim, eu me lembro pessoalmente de um de 98 anos, um paciente de 100 anos. Então, nós tivemos realmente pacientes muito idosos que pegaram a doença e acabaram evoluindo a óbito. Pode passar, por favor, Terra. Só para deixar um recado de assim, o que a gente aprendeu? A gente ainda está aprendendo. Eu converso com meus residentes lá no Sírio e o que eu falo para eles é que talvez o doente que interne no final de maio ou junho, mesmo já tendo experiência da China, experiência da Itália, talvez o que interne no final de maio, junho, seja o doente que a gente vai saber tratar um pouco melhor. A ATS publicou esse guideline que é interessante, né? É um guia para terapias empíricas. Pode passar, por favor, Terra. Basicamente, até o dia que foi publicado, que foi na semana passada, eles sugeriam que a hidroxicloroquina poderia ser usada somente em pacientes internados com pneumonia, os que não eram internados não usassem, internados sem imagem de pneumonia não usava. Isso era uma sugestão. Hoje tem um papel de revisão, um paper de revisão francês que talvez já desaconselhe, inclusive, essa indicação. Todas as outras terapias, eles não fizeram sugestão. Todos os outros medicamentos, eles não fizeram sugestão, nem a favor, nem contra. Por quê? Porque a evidência é muito ruim. Prona para hipoxemia refratária, a gente tem visto resposta, mas não é igual ao síndrome de desconforto comum, e ECMO na falência de prona. Tá? Na verdade, assim, o que eu queria mostrar para vocês era isso, falar que do ponto de vista de terapias, a gente não tem um grande milagre. Eu sei que hoje em dia as informações correm muito rápidas, a gente não tem um grande milagre. Existem alguns trabalhos que mostrando realmente que tem muito evento trombótico nesses pacientes COVID, e a anticoagulação parece ter a função em alguns pacientes, mas isso também está ainda sob análise. A gente só não pode esquecer, vocês que estão nos ajudando muito em algumas situações, que existe agora sim uma grande parte de pacientes que estão anticoagulados com anticoagulação plena, a despeito de a gente não ter uma recomendação específica direta para isso. Então a gente precisa lembrar disso quando a gente for fazer qualquer dos procedimentos, tá bom? Eu tinha
posto um monte de coisa depois desse slide, que era só para mostrar para vocês uma coisa que é clara por enquanto. A gente não tem evidência. Não tem evidência de muita coisa. Isso é muito ruim nas pandemias, porque a gente acaba fazendo medicina por compaixão, e isso é interessante do ponto de vista humano, mas do ponto de vista científico, pode nos trazer grandes problemas. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar. Estou à disposição para perguntas depois do final das outras palestras. Bom, muito obrigado, Eduardo. Desculpa, só por favor, vira só o último. O tanto de fake news que a gente recebe, tá bom? Um abstract do New England com receita de bolo de laranja. Era só para mostrar. Vamos lá, pode ir para frente. Obrigado. Excelente. Excelente mesmo. Muito obrigado, Eduardo.